ao 18. Vou ler. Quanto a mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. Amém? Amém. Deus santo, justo, somos ricamente gratos ao Senhor por esse privilégio que temos de te cultuar, adorar o teu nome e de servir ao teu povo. E nesta manhã eu coloco em tuas mãos cada vida que aqui se encontra. O Senhor conhece cada um, conhece e sonda o coração de cada um aqui. Eu peço o auxílio do teu Espírito para que em cada vida aqui, se em caso haja em alguma vida qualquer sentimento que atrapalhe o entendimento da tua palavra, eu peço que o teu Espírito auxilie e que em nome do Senhor Jesus Cristo esse sentimento seja quebrado pelo nome de Cristo, para que a liberdade do teu Espírito possa haver em cada coração e mente nesta manhã, dando-lhe entendimento da palavra do Senhor. Sê com teu filho, tenha misericórdia, que seja apenas o instrumento do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu não vou falar detalhadamente da armadura de Deus, mas é um estudo muito interessante. Se a gente for falar da armadura, apaga essa luzinha, por favor. Isso, obrigado. Aurelino Leal. Essa armadura que Paulo está falando aqui se resume nessa figura aqui. Nessa figura aqui, com a mentalidade romana. E sempre ouvimos isto, e sempre tivemos estudo com esta mentalidade. Paulo, como um romano por direito de cidadania, ele adquiriu, então ele tinha essa mentalidade romana. Mas eu quero lhes conduzir nessa manhã para uma outra camada, para outra ótica, né? Para outra forma de olhar, e sobretudo que eu vou destacar a respeito do capacete da salvação, que aí é onde nós vamos ver que a mentalidade de Paulo não estava tão somente pensando num soldado romano. Paulo era apenas um instrumento de Deus, foi apenas um instrumento de Deus para escrever, porque a gente precisa ter em mente que o autor é o Espírito Santo, e sendo o Espírito Santo, ele não tem essa mentalidade, se a pessoa é romana, se a pessoa é brasileira, não. É a palavra de Deus, e sendo a palavra de Deus, há uma coerência com a própria palavra de Deus. É isso que eu quero estar conduzindo os amados nesta manhã. Mas, de uma forma bem sucinta,
eu quero falar um pouco sobre a armadura do soldado romano no modo geral. Que se resume nisso aqui, na verdade, né? O capacete, a couraça, né? Aqui tem um cinto, né? A Bíblia fala, a bota e a espada. Ok, se resume e o escudo, né? Aqui o escudo dá para ver, vai até aqui o escudo. E o escudo, essa é a armadura do soldado. O que levou Paulo a falar dessa armadura? No verso 10 começa assim: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor. O que ele está falando aqui? Quanto ao mais? Ele tinha acabado de discorrer de um assunto muito interessante e que nós falamos aqui, concluímos, né, na quinta-feira, que começou do capítulo 4 em especial, né, que são 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos ele fala, aqui em Efésios, ele fala de assuntos doutrinários, né, do ponto de vista teológico, e do 4º ao 6º é a prática em si, né? E aí eu venho destacando com os irmãos do capítulo 5 para cá em especial, do enchimento do Espírito Santo, né? E o enchimento do Espírito Santo eu destaquei na quinta-feira que o encher-se do Espírito Santo proporciona à pessoa a ser submissa em tudo. E aí onde ele fala, a mulher, ela para ser submissa ao marido, ela, uma vez cheia do Espírito Santo, isso vai ser uma submissão amorosa, não por obediência. Filho cheio do Espírito Santo obedece ao pai. Servos cheios do Espírito Santo obedece ao Senhor. É um resultado. Ok? É um resultado desse enchimento do Espírito Santo, que é um resultado do evidenciar do fruto do Espírito Santo que eu destaquei, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Eu quero que os irmãos, não sei se os irmãos já pegaram esse cuidado que eu estou tendo. Eu preciso que vocês sejam bereanos, no sentido de examinar as Escrituras, como eu falei ontem aqui, entendeu? A base de tudo tem que ser as Escrituras. A partir do momento que eu estou ministrando no estudo e que não vejo esse interesse pelas Escrituras, isso me deixa triste, entendeu? Então, eu preciso ter interesse em ter a palavra e examinar a Escritura, e se também deixo aberto até para me corrigir, que eu não sou perfeito, ao contrário, sou muito falho e limitado acima de tudo, tá? Eu me esforço para poder servir os irmãos da melhor forma possível. Então, e esse esforço, pela força do Senhor, é o que eu procuro. Agora eu preciso que vocês tenham isso em mente. Não fique apenas na sua mente no que eu falo, ou às vezes, como alguns, eu sei disso, criticam no que eu falo, mas não examinam as Escrituras. Então, eu preciso que vocês olhem para as Escrituras, tá? E se tem alguma crítica a fazer, façam à luz das Escrituras, ok? Aí eu aceito tranquilamente, tá bom? Dando sequência. O que Paulo está falando aqui? Então, esse encher do Espírito Santo, eu destaquei aqui quantas virtudes do fruto do Espírito Santo que eu destaquei aqui? 9. É por acaso que, quando ele fala da armadura que são 7, também não é por acaso. O que significa 7 dentro da numerologia hebraica? O número de Deus, o número da perfeição. E ele fala, olha só, revesti-vos, uma vez cheio, uma vez sendo servos obedientes, mulheres obedientes. E aí eu destaquei na quinta-feira a questão do noivado, a questão da noiva, a questão do noivo, igreja, Cristo, o mistério que Paulo fala, grande mistério, né? Destaquei. E aí ele está falando assim, ó, quanto mais, eu quero que vocês revistam ou sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí fala, como? Deve ser fortalecido, olha, revestido de toda a armadura de Deus. A exemplo do que ele fala do fruto,
ele fala que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, a exemplo que ele fala aí, que no fruto do Espírito Santo no singular, a armadura de Deus também aqui é no singular. Então, uma vez revestido da armadura de Deus, você está provido de todas as armas, e aqui Paulo faz alusão ao soldado romano, de todas as armas para você ser fortalecido e estar protegido, de todas as ciladas, como ele fala aqui no verso seguinte. Com que propósito? Antes de falar disso aí, ele fala: com que propósito vocês precisam revestir da armadura de Deus? Para obedecerdes, para poderes, ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nota isso aqui. Então, o revestir da armadura de Deus é para você ficar firme contra as ciladas do diabo. Eu lhes pergunto: o diabo arma cilada contra nós? Então aqui derruba, e não só esse texto, como tantos outros textos, como aquele de Pedro, que fala que o diabo anda o quê? Ao nosso derredor. E isso quebra aquele pensamento dos irmãos, quero falar aqui a igreja, de alguns irmãos dizer que o diabo ele está preso. Isto é engodo. Ele está solto, ele ainda vai ser preso, conforme Apocalipse fala. Ele ainda vai ser preso. Hoje ele está solto e ele está ao nosso derredor, armando ciladas, rugindo, analisando, estudando a vida de cada um para atingir o seu ponto fraco. Como o Tiago fala, a tentação não vem por onde você está forte, mas vem por onde você está fraco. Se a sua janela está aberta e a janela da fraqueza, pode ter certeza que ele vai entrar por ali. Seja ela a pornografia, seja ela os ciúmes, seja ela a idolatria, seja ela a soberba, seja ela a avareza. Ele vai estudar. Então, de acordo o estudo que ele faz, ele vai investir naquele ponto que você está fraco. Tiago fala muito bem isto. Então, isso aqui cai por terra, esse engodo que é ensinado por muitos aí, de que Satanás está preso. Isto é uma falácia. Ele está solto, e como uma vez eu tive esse embate com um endemoniado, e ele falou na minha cara que o lugar que ele mais gosta de estar dentro das igrejas, porque é onde tem mais hipócrita. O diabo conhece o ponto fraco de cada pessoa. Conhece, tá? Vamos lá. Porque a nossa luta não é. Aí por que a gente precisa se armar, se prover da armadura de Deus? Eu falo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra, observe isso aqui agora, os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você vai lutar com quem está preso? Você luta com quem está solto. E observe aonde está Satanás: nas regiões celestiais. Aquele gordo que Satanás está lá debaixo da terra, o inferno está lá debaixo da terra. Não, ele está na potestade do ar. Olha o que Apocalipse fala, Apocalipse 2:10, que ele está todos os dias na presença de Deus, como lá em Ló também fala, todos os dias na presença de Deus, passando o quê? Nos acusando. Não é nem passando relatório, nos acusando. Então, se você falhou aqui, você errou, você xingou, você agiu de avareza, de soberba, de coisas da carne, pode ter certeza que ele vai estar lá diante de Deus todos os dias, como a Bíblia fala, E aí falando: ó, está vendo lá que fulano, olha lá o Josenildo se colocou lá em frente, remanescente, olha o que ele está fazendo lá, atravessou o sinal vermelho, quase atropela. É assim que ele faz, entendeu? Todos os dias. Aí a Bíblia fala, lá em Apocalipse 12:10, que quando Cristo vier, ele vai dar liberdade a Satanás, antes de Cristo vir, na verdade, que no período da guerra de tribulação, ele vai dar liberdade a Satanás para ele sim vir aqui à terra, e aí ele vai estabelecer o seu reinado, E aí aonde, que me
ai de quem estiver aqui, porque ele vai vir, e aí ele vai incorporar o homem iníquo que Paulo fala em 2 Tessalonicenses, que aí é o anticristo, né? Então hoje ele está na potestade do ar, ok? Vamos lá, portanto, aí ele fala, portanto, ou seja, ele faz essa introdução da necessidade de revestir-se da armadura de Deus. Com que propósito? Portanto, aí ele dá esse outro enfoque, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvestido tudo, permanecer inabalável. Essa é a proposta do Senhor, em que quando ele aqui esteve e noivou com a igreja, ele deu toda a condição à igreja, para ser uma igreja santa, ou seja, separada, uma igreja purificada, para se apresentar ao noivo sem ruga, sem mancha, sem defeito. Entendeu? Essa é a proposta. Aí vai, estáis pois firmes. Aí ele vem aqui, né, fala da couraça, da justiça, que é esse aqui mesmo, que os soldados romanos usavam. É de couro, às vezes podia ser até de metal também, mas via de regra era de couro, muito duro, para proteger os órgãos mais sensíveis, coração, fígado, coisa assim, tá? Ele fala da espada, ele fala da bota, e aí dá a interpretação. A bota, por exemplo, para anunciar a paz, a espada é a palavra do Espírito, né? O escudo é o escudo da fé. Aí ele fala a bota, né, para a proclamação da palavra, e o Espírito, que é a oração, a cético, quer dizer que é a oração, a outra arma que nós temos. Eu não vou destacar cada um, eu quero destacar uma aqui. Capacete da salvação. Com que mentalidade Paulo falou, pensando em que capacete de salvação? Por quê? Capacete de salvação, isso aqui é um tipo de um capacete para proteger alguma coisa pontiaguda. Mais uma porrada aqui, deixa o cara azulinado e aí tchau aí. Entendeu? E eu ficava perguntando, que capacete da salvação? Aí lendo um artigo, eu achei muito interessante esse artigo e aprendi muito, e eu quero compartilhar com vocês aqui algumas coisas. Lembra que eu falei isso aqui ontem, que aqui esteve, né? Não é por acaso que a letra Aleph e a letra Tav era, na época do pictograma, era apresentada dessa forma. E eu quero destacar a letra Tav. Observa as duas, cabeça e cruz. Cabeça e cruz. São as duas letras, ó, Tav e Aleph. Aleph, cabeça, Tav, cruz. Depois que elas ganharam esse formato aqui. Mas inicialmente a escrita era através de pictograma. Então, tá aqui. O que acontece aqui? Cabeça, pega isso aí, cabeça e cruz, ok? Lá em Marcos capítulo 15, 22, olha o que está escrito aqui em Marcos 15, 22. Diz assim: e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então, o lugar que foi levado Jesus era um lugar chamado Gólgota, que tem um significado de caveira, da caveira. Por quê? Aqui está, tem uma imagem muito similar à caveira. Fizeram isso aqui para poder melhorar a visão, mas a rocha é isso aqui, entendeu? O Gólgota, formato de caveira mesmo, que aqui a imagem não está dando, não dá para ver direito, mas o formato de caveira. A pergunta é, como foi esse formato de caveira? Aí alguns contam que quando Davi matou Golias, a Bíblia diz que Davi arrancou a cabeça de Golias, né? Alguns dizem que Davi enterrou a cabeça de Golias aqui, né? Daí ficou conhecido como Monte, o Gólgota, né? Lugar de caveira. Mas nada por acaso, lembra que eu estou sempre falando, na Bíblia nada por acaso, até o cortar da cabeça de Davi, né? de Golias,
o fato dele levar, outros dizem que ele guardou, né? Mas os historiadores falam que ele enterrou aqui. O que eu quero chamar a atenção? Lembra que eu falei cabeça e cruz? Cabeça, Aleph, Deus, né? Cruz, Tav, Cristo. Cabeça, Aleph, Deus. Cruz, Tav, Cristo. Ok? Então, onde é que Cristo foi crucificado? No crânio. Entendeu? Foi crucificado no crânio. Onde é que o pastor quer chegar? Vamos lá. Olha o que diz em Jeremias 31, 32 e 33. Não conforme a aliança que fiz, isso aqui falando da nova aliança, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta, observa agora, esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, e eu serei o seu Deus. Cabeça, o que está aqui? Nossa mente. E também coração. Coração ele obedece a mente. Então, aqui está a mente e coração, onde a lei foi cravada. A lei, a graça foi cravada em nossas mentes e coração. Entende? Mente e coração. Não é mais como a lei de Moisés, como Jeremias fala ali. O detalhe aqui, olha o que fala aqui em Isaías 57, 19. Olha a ideia de Paulo. Isaías 57 foi 200 anos antes da Babilônia, que dá em média aí 700, uns 500 até 700 anos antes, vou colocar 500 anos antes do Império Romano. E da onde Paulo tirou, qual era a mentalidade de Paulo? Vestir-se de justiça como de couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Então, a ideia não é dos romanos. A mentalidade de Paulo não era apenas também dos romanos, mas era como o autor Espírito Santo, era uma harmonia com a própria palavra. Então, o que Paulo está falando lá do vestir-se a couraça da justiça, e observe o capacete da salvação na cabeça. Capacete da salvação na cabeça. Pois sobre si a vestidura da vingança se cobriu o zelo do Senhor. Vamos adiantar mais um pouco aqui. Olha aqui Ezequiel 9,46. Ezequiel 9,46 é muito interessante. Tá? Ezequiel 9,46 fala o seguinte: a respeito da glória de Deus quando saiu do templo. Tá? A glória é um relato muito interessante em Ezequiel, quando a glória começa a sair. Interessante, ao mesmo tempo triste, né? O pecado do povo. A Bíblia diz que a glória de Deus se levantou e começou a sair, e foi relatando passo a passo da retirada da glória de Deus. E fala o seguinte, diz: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens. O que vocês viram aqui? Onde é que está a cruz? No crânio. No crânio. Foi marcado? Olha o que Jeremias está falando. Marcar com um sinal a testa dos homens, que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Matai a velhos e moços, virgens e crianças e mulheres, até exterminados. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegareis. Percebeu aí? Está começando? Está seguindo aí o pensamento? Cruz no crânio, marcou. E esse marcar, a gente lembra de quê? A gente vai lá para o Êxodo, a saída do povo do Egito, a última praga. O que aconteceu?
Qual foi a ordem de Deus? Passe um sinal. Ok. Qual é a letra? A última letra do alfabeto hebraico? Tav. Qual é? Ela é representada por que pictograma? Cruz. Percebeu aí? Então, a marca era feita com esse formato aqui. Cadê? Com esse formato aqui. Então, Tav era o formato da cruz. Não tinha, na época do Êxodo, não tinha ainda esse formato, né, que parece um quadrão, um cavalete, né? Não tinha esse formato, era esse formato. Portanto, lá no Êxodo, a marca que foi feita, lá nos umbrais da porta, a cruz. Será que Cristo estava lá no início? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Percebeu? Vamos lá. Apocalipse 7,3. Vi outro anjo que subia do nascer do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. O selo é aonde? Na testa. Aqui não está falando referente à igreja. Aqui é referente aos 144 mil judeus que vão ser separados e selados para a proclamação do Evangelho no período da grande tribulação. Porque a igreja foi selada. A igreja foi marcada. Olha aqui. Olha Gálatas 6,17. Que Paulo falou. Com toda a intrepidez de muitos, isso se aplica muito hoje, né? Querendo transmitir um grau de espiritualidade sem vida, sem testemunho, sem obra. E aí Paulo chega para ele: olha, quanto mais, por favor, ninguém me moleste, porque o que eu falo, eu tenho uma marca, porque eu trago no meu corpo a marca de Jesus. Qual é a marca de Jesus que nós trazemos no nosso corpo? Senão a graça de Cristo. Por que a graça de Cristo? Agora eu vou explicar para vocês. A soma, bota lá, a soma desses dois, da cruz, tem que botar lá para o alfabeto, cadê? Não, tá. Aqui. A soma desses dois, Tav e Kaf. Isso aqui, para quem estava na quinta-feira, vai pegar melhor, porque eu falei um pouco sobre o Lamed e o Kaf. Aqui representa a igreja, graça, tá? A soma desses dois, Tav e Kaf, forma a palavra Shem. E a palavra Shem é graça. Que soma é essa, pastor? Porque no crânio do homem, ele é formado por quantos ossos? Na internet você pode pesquisar. Quantos ossos tem no crânio do homem? Olha só. Quantos ossos? 22 ossos. É por acaso? Dos 22 ossos, 14 na face e 8 no crânio. Eu acho que é isso, né? 14 na face, se eu anotei aqui. Acho que é isso mesmo. 14 na face e 8 no crânio. 22 ossos. Quantas letras tem no alfabeto hebraico? 22. No alfabeto hebraico, aqui está o formato. Começa com Aleph e fecha com Tav. Onde é que estão os dois aqui? Na cabeça. O pai e o filho. Deus Pai e Deus Filho. E par de igualdade. E a soma do Tav e o Kaf é graça. Então o que a gente vê aqui? A graça de Cristo, a graça de Deus no nossa vida, que é justamente a cruz no crânio, que é a marca de Cristo em nossas vidas.
Capacete da salvação é a marca de Cristo na vida do crente. Você já tem a cabeça, o capacete da salvação? Capacete da salvação representa a graça de Cristo e, portanto, ao representar a graça de Cristo, nós trazemos simbolicamente essa marca na testa, para não confundir com a marca que vai estar vindo aí para ser colocada nas pessoas. Que o Islã tem isso, e a marca que vai ser projetada pelo anticristo, que vai ser na mão direita ou então na testa, justamente um engodo, é uma falácia tentando se passar como Cristo. Mas a marca que nós temos é a marca de Cristo. Qual é a marca de Cristo? É a graça de Cristo em nossas vidas. A graça de Cristo em nossa vida é: Ele nos marcou, Ele nos chamou, Ele nos selou. E, portanto, o capacete da salvação é inerente a todo crente, pertence a todo crente, é um dever de todo crente. A armadura de Deus começa pelo capacete da salvação. Os demais, ok, o escudo da fé, a necessidade, a bota da proclamação do Evangelho, né? A espada, que é a palavra de Deus. Com que propósito e como devemos buscar? Aí ele fecha com a última armadura, que é a última arma da armadura, né? O último elemento, né? Vou colocar assim, é a oração. Ele fala: como vamos conseguir isso aqui? Com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito. Para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? A cruz é o que Paulo fala, né? Cristo, ele foi morto antes da fundação do mundo. Alef e Tav, lá no final, ou seja, Cristo já tinha sido morto lá no início. E a cruz, ela está na nossa mente, no nosso coração, no crânio, que representa a graça de Deus sobre as nossas vidas. Vamos ouvir aquela música, Rude Cruz.